estava atualizando essa questão do Caio Alexandre e eu preciso confirmar para vocês aqui uma informação aqui, que eu tenho também análise, né? Não somente informação, mas uma percepção, na verdade, né? Que eu tenho a partir de tudo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que me informaram, né? De tudo que eu fui atrás. Eu preciso confirmar para vocês o seguinte: o São Paulo é vítima, neste momento, dessa parada aí, tá? É vítima, o São Paulo é vítima. Os dirigentes do São Paulo cometeram seus erros, evidentemente, são amadores, sabemos disso. Mas o São Paulo, neste momento, é vítima dessa parada aí, tá? Por quê? Porque o São Paulo fez tudo o que pôde. Algumas questões aqui para a gente apresentar um certo contraponto até ao que disse o André Hernandes sobre o assunto, né? De que os dirigentes do São Paulo estavam com a faca no pescoço quando perderam o Wellington e precisava contratar um outro jogador. Então houve ali uma imposição do Fluminense de que o pagamento seria feito à vista, o São Paulo não tinha o que fazer, precisava contratar o jogador. Naquele momento, o Caio Paulista não era o jogador que é hoje, né, no São Paulo, né? Ele era um jogador com um perfil muito mais baixo, um jogador com muita dificuldade inclusive com a bola, né, tal. Jogador não era opção no Fluminense, era reserva no Fluminense, um jogador que cada vez mais estava sendo escanteado ali pelo técnico Diniz, né? Então é um jogador que estava em baixa, então assim, eu não aceito essa história de que o São Paulo estava com a faca no pescoço. Por quê? Porque o Caio era um jogador ali, muito na linha naquele momento, do jogador comum. Ele, no São Paulo, não foi necessariamente um jogador comum, mas naquele momento ele era, sim, um jogador comum. De tal sorte que o São Paulo poderia perfeitamente também ter tentado outros jogadores, né? E tinha, assim, essa coisa de que, não tinha o que fazer, só tinha, não. Só existia o Caio Paulista naquele momento para o São Paulo contratar. Não. Existiam, tanto no Brasil como em outros lugares, outras opções. Sempre há opções, apesar de nós sabermos que a posição de lateral esquerdo, assim como de lateral direito, hoje não tem muita gente aí no mercado, né? Os bons estão hoje lá no futebol da Europa, né? Ok? Então sempre tem. E a própria prova de que a maneira como o São Paulo joga também foi muito útil para o Caio, mostra que o São Paulo, se fosse atrás de um outro lateral com características de velocidade, poderia perfeitamente também desenvolver o potencial desse jogador. Esse jogador poderia ter apresentado uma temporada muito próxima ao que foi o Caio Paulista. Essa é uma observação que eu faço aqui em contraponto respeitoso aí a essa percepção do Hernandes, que os dirigentes não tinham o que fazer naquele momento, estavam com a faca no pescoço, né? E aí teve o acerto de que depois do final do empréstimo, né, o São Paulo contrataria o Caio pagando à vista, né? O que faz? O São Paulo não tem dinheiro para isso, porque dinheiro no Morumbi é outro problema, né? Também a gente precisa sempre perguntar, cadê o dinheiro, né? Porque chega dinheiro, entra dinheiro e nunca tem dinheiro no Morumbi. Então o São Paulo não tem dinheiro para fazer a contratação e o São Paulo começa ali a fazer uma tentativa de parcelar esse negócio. E aí, neste momento, né, que a gente precisa falar que há sim, né, da parte do staff, do jogador, do Uran e do próprio Caio, porque ele não é um bebê, né, ele é um homem, né, homem que faz homem, irmão, não é criança. Então, na verdade, essa história de que, o empresário, o cara que cuida da carreira, ele que tá, tal, já é como se o jogador fosse um santo, né? Não, o jogador é responsável também. E o jogador poderia perfeitamente falar, não, eu quero ficar no São Paulo, né? E neste momento, precisamos falar, tanto o Uran quanto o Caio Paulista, eles pisam sim na bola com o São Paulo. Por que pisam na bola, Josa? Vamos lá, ó, deixando claro aqui. O jogador de futebol, ele tem todo o direito de querer o melhor para sua carreira. O jogador de futebol tem todo o direito de querer ir para um lugar em que, em teoria, ele vai ganhar um pouco mais do que tal. Que, aliás, não vai ser tanto mais assim, tá? Em teoria, não pode ser tanto mais assim, porque ele não ganha pouco no São Paulo, tá? Então, o que acontece? Eu vou falar daqui a pouquinho, sabe, sobre o Caio no Palmeiras, para vocês palmeirenses que estão aqui na live. Vamos ficar comigo aqui até o final, tá? Agora, a questão é o seguinte... O Caio Paulista, ele, por suas características, ele se tornou um jogador realmente importante para o São Paulo, né? Antes disso, contudo, não era esse jogador tão importante assim. Portanto, houve uma supervalorização desse jogador aí, quando o São Paulo aceitou as imposições ali do Fluminense, né? Então, estou fazendo uma recapitulação aqui. Ok, dito isso, quando o São Paulo percebe que não tem condição de contratar o jogador, tenta fazer o parcelamento. A partir daí, o staff do jogador diz não para o parcelamento, não quero saber, quero ir embora, porque a gente quer ganhar muito mais. Veja, de duas uma, ou ele não vai ganhar tanto mais assim porque ele já ganha bem, ou então ele vai ganhar um valor muito alto, que de repente pode ser um valor que o Palmeiras poderia, sabe, gente, parar e pensar que dá para contar com um jogador até melhor que o Caio para pagar um valor para ele tão alto em relação àquilo que ele ganha no São Paulo neste momento, né?
pera lá também com o Caio, né? Caio não é Júnior. Caio não é... Lembra do Júnior, aquele que jogava no Flamengo e tal? Não é, né? Caio não é, né, enfim, os grandes laterais que o São Paulo já teve, os grandes laterais que o Palmeiras já teve. Não é, o Palmeiras teve aí, por exemplo, um lateral uruguaio Vinha, né, que tá com a possibilidade até de voltar a jogar no futebol brasileiro, no caso do Flamengo, né? O Caio não é esse jogador, né? E o Caio tampouco é o Piquerez, né? Então, mas vamos chegar lá já nessa questão do Palmeiras. O jogador tem o direito de querer o melhor. Só que não é um jogador, por exemplo, que não ganha nada no São Paulo. E mais, é um jogador que ganhou muito no São Paulo. O que ele ganhou no São Paulo? Ele ganhou um aumento de perfil. Ele passou a ser um jogador muito mais reconhecido. Ele passou no São Paulo em virtude dos seus esforços, sim, né? Que corre muito, inclusive, corre demais. E aqui no Brasil esse jogador é muito valorizado. Mas também em virtude que o esquema de jogo do São Paulo se casa muito bem com esse jogador de velocidade. Então, se não errar muito, já vai ser um jogador muito útil. Então, na verdade, o São Paulo é muito importante também para o Caio. Muito importante. E o São Paulo ajuda o Caio. O Caio se ajudou. O Caio foi importante. O Caio realmente, enfim, fez sua parte. Mas o São Paulo ajudou demais o Caio Paulista. Ou você acha, por exemplo, que ele não tinha vontade de jogar bola no Fluminense? É claro que ele tinha. Mas no Fluminense, a maneira como ele pratica o futebol dele não se encaixa muito com a maneira como o Fluminense joga. O Diniz gosta de um lateral que consiga fazer uma certa cadência naquele setor esquerdo, que às vezes corte um pouco para o meio de campo, né? Um lateral que possa se apresentar como um meia de vez em quando, tal, que tenha essas características de meia, que tenha um cruzamento muito bom, o que não é o caso do Caio Paulista e tudo mais. O Caio joga de velocidade, tinha nada a ver com o Fluminense. Com o São Paulo tem tudo a ver. Então o São Paulo é muito importante para a carreira do Caio, né, Paulista, né? Então veja, dito tudo isso, pelo Caio Paulista ser hoje um jogador muito diferente do que ele era quando estava na reserva do Fluminense, dito tudo isso, reconhecendo que hoje ele é um jogador em disputa por dois gigantes do futebol brasileiro, sendo que ninguém queria ele algum tempo atrás, nisso aí eu acho que, ainda que o jogador tenha que procurar o que é melhor para a carreira dele, ele tá pisando na bola com o São Paulo. Porque aí, meu irmão, assim, é reconhecimento zero. Nunca tem nada de reconhecimento. Gente, não tem essa parada de agradecimento, a gente sabe disso com o jogador profissional, mas não há nenhum tipo de exceção para isso. Nunca há nada para isso. Nunca vai ter um mínimo de reconhecimento e de agradecimento ao clube pelo que o clube fez pela carreira do jogador. Por que um jogador como o Lucas, meu irmão, Lucas veste a camisa do São Paulo e aqui no Brasil não jogaria em nenhuma outra equipe, e o Caio Paulista não tem reconhecimento nenhum pelo que o São Paulo fez por ele? Nenhum. O Calheri, gente, o cara nasceu para vestir a camisa do São Paulo. É do tipo de jogador que de repente até baixa um pouco a pedida salarial para jogar no São Paulo. E o Caio Paulista não tem reconhecimento nenhum, agradecimento nenhum. Ele não era nada antes de chegar no São Paulo. E hoje ele é um jogador reconhecido também por causa do São Paulo e não tem nada de agradecimento. Absolutamente nada. Chega a ser revoltante, gente. Acho que o torcedor do São Paulo que está pé da vida com o Caio Paulista tem todo o direito. Posso ficar revoltado também com os dirigentes? Podem. Mas neste caso eu vou dizer uma coisa para vocês. O Caio Paulista é o principal responsável. Ele e o staff dele. Não é somente o Uran, não. É ele também. Né? É ele também. E aí é muito importante pra gente também tomar cuidado com esses jogadores aí que, sabe, que só pensam em grana e que não tem amor zero, absolutamente zero pelo clube. De vez em quando é importante também a gente olhar um pouco para esse jogador que valoriza um pouco mais a camisa, né? E para que a gente valorize mais esses jogadores, né? O Calheri terminou a temporada, estava sendo muito questionado. Nos momentos em que ele era muito questionado com o Ceni, ele estava lá entregando, sendo profissional. Entende? Não cogitava sair. Você não via empresário de Calheri falando mal de ninguém. Era diferente, meu irmão. Lucas renovou agora, vai ganhar muito bem, mas renovou. Ele poderia ganhar muito bem em outro lugar também. E o Caio? O Caio, gente. O Caio Paulista. Então, pra mim, tá, de fato, pisando na bola, sim, com o São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Caio no Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras, né, de novo, esse joguinho de... Sempre os mesmos empresários também entregando o jogador para o Palmeiras ali também. Né? Os mesmos sempre, né? Não muda nada também. A gestão do Palmeiras... O Palmeiras tá ganhando título, gente. Não é por causa da Leila e do Anderson, o pagador de contas Barros. Não é. Não é por causa disso. Veja, qual é o risco de ser um Jorge 2.0? O que foi o Jorge no Palmeiras? Foi um dos maiores erros dessa gestão do Palmeiras. Por quê?
Jorge não tem nada a ver com o Abel. Entende? Jorge é um lateral ofensivo e que marca muito mal. Sempre marcou mal. O Abel gosta de lateral que marca muito bem. Não era o caso do Jorge. Não deu certo no Palmeiras. Nunca ia dar certo. Só gente muito burra mesmo, pra achar que um jogador como o Jorge daria certo no Palmeiras. E detalhe, hein? O Palmeiras precisava de lateral pela esquerda e pela direita. Quando contrataram o Jorge, foi na mesma época que contrataram o Piquerez. Então, se já estavam contratando um lateral para posição, por que contratar o Jorge? Até hoje, ninguém questiona muito isso, né? Ninguém, né? Ok. Pelas características do jogo do Caio Paulista, ele também, para mim, não se encaixa muito no Palmeiras. Por quê? Porque é um jogador que corre, entrega velocidade, entrega profundidade, mas que recompõe mal. Que marca mal. O Caio não marca bem. Então, para mim, ele não se encaixa tanto como esse lateral do Palmeiras. Para mim, o Vanderlan é melhor que o Piquerez, não dá para comparar. O Vanderlan, para mim, é melhor que o Caio. Então o Palmeiras vai gastar tanto dinheiro assim para o jogador que vai ser reserva do Piquerez? Ah, Josa, mas o Piquerez vai ser vendido. Já foi? Você acha que o Palmeiras pensa nisso, né? Acho que o Palmeiras está trabalhando com isso. Nós vamos contratar o Caio porque a gente pode perder o Piquerez. Você acha que o Anderson pagador de quantas Barros? Ele pensa nisso. Ah, ele pensa tanto que ele contratou um reserva para o lugar do Scarpa muito antes do Scarpa sair, né? O Scarpa ficou no Palmeiras nos últimos 6 meses, todo mundo sabendo que já ia sair, que já estava negociado, e ele não contratou ninguém. A mesma coisa, não contratou ninguém para o lugar do Danilo. Esqueça, gente. Ele não vai contratar o Caio pensando que o Piquerez vai sair e o Caio vai ficar no lugar. Eles não pensam, gente. Eles não pensam. Entende? Então, na verdade, assim, é estranho esse interesse do Palmeiras pelo Caio Paulista. E você que é palmeirense, entenda, é um jogador que vem de uma boa temporada no São Paulo, pela forma como o São Paulo joga, também isso ajudou a ter uma boa temporada, mas que vinha com a temporada horrorosa no Fluminense. Era um jogador horrível no Fluminense, a ponto de que era reserva, muitas vezes era o terceiro reserva do Fluminense, para você ter uma ideia. Então, vale a pena pagar tanto assim para o jogador que teve uma temporada muito diferente de todas as outras? Eu acho que o Palmeiras está se equivocando nessa história aí. E principalmente pelo fato de que, para mim, não é um jogador que se encaixa tanto assim nesse esquema do Abel. Então, o Palmeiras tá errando para mim, no sentido de que o Palmeiras não tá errado em tentar um jogador que é do rival. O Palmeiras é o menos culpado nisso. O erro do Palmeiras nesse caso é de procurar um jogador que talvez não tenha perfil para atuar no Palmeiras. E quanto ao Caio, com a sua relação com o São Paulo, que já não tem mais clima, evidentemente, para ser jogador do São Paulo mesmo, não vai ser mesmo, não tem mais como ser, né? Que seja feliz onde, que seja no Palmeiras ou em outro lugar. Mas eu tenho para mim que a maior temporada da carreira do Caio já aconteceu. E dificilmente ela vai voltar a acontecer em qualquer outro lugar. Porque o São Paulo foi muito importante para a carreira dele. Foi por causa do São Paulo que hoje se fala em Caio Paulista. Porque o nome Caio Paulista era um nome que era objeto de piadas, né? Quando ele estava no Fluminense. E insistentemente as pessoas, quando falavam em Caio Paulista, colocavam um vídeo no X, né? Sobre o Caio Paulista, em que ele tinha dificuldade, gente, para chutar a bola. Ele vai chutar a bola e a bola foge dele. É um negócio bizarro. Essa era a grande imagem do Caio Paulista antes dele chegar no São Paulo. Então, esse momento, essa temporada vitoriosa, fantástica do Caio Paulista que ele teve no Tricolor, também em virtude do Tricolor. Então, em virtude disso, acho que poderia sim, apesar de estarmos no mundo do futebol profissional, ter um pouquinho mais de consideração, né? De reconhecimento aí e de generosidade com esse clube que foi tão importante para a carreira dele. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Isso mostra também o que é o caráter do mediano jogador brasileiro. É isso.